E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 69, seguindo nossos estudos nos cultos da noite, no livro de Salmos. Semana passada lidamos com todo o 68, hoje vamos lidar com todo o 69. Similar a como foi no último domingo, nós temos diante de nós um salmo bem extenso, é uma leitura um tanto demorada, veja, temos 36 versículos. Eu vou fazer toda a leitura inicialmente e ao longo do sermão nós vamos voltando a porções específicas, chamando a atenção a alguns motivos e alguns pontos especiais. Claro que não vai dar tempo de fazer um destrinchar extremamente detalhado de cada versículo, mas espero que possamos entender a mensagem central desse maravilhoso Salmo 69. Escute com atenção e fé a leitura da palavra de Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice. As minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está minha alma, isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te da minha alma e redime, resgata-me, por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração, me desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-ne os céus e a terra, os mares, e tudo quanto nele se move. Porque Deus salvará Sião, e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. E também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome
nela habitarão. Amém. Senhor, ao considerarmos nesta noite esse profundo lamento e profundo clamor da alma de um homem humilhado, de um homem sofrido, pedimos que o Senhor nos ajude também a encontrarmos pé nesse salmo tão profundo. Em Jesus oramos. Amém. Nós temos uma relação um tanto curiosa com essa ideia de estar dentro da água. Às vezes é um deleite, que vontade de estar boiando tranquilinho na água. Ontem mesmo estava em João Pessoa pregando e tive alguns minutos de folga. O que você acha que eu fiz? Eu só queria aquelas tartaruguinhas que você solta perto da água, a bicha corre para o mar, não tem jeito. Bobeou, eu corri, fui lá, mergulhei. Menos de 24 horas atrás, eu estava dentro do mar, bem tranquilo, bem quentinho. Vocês estavam fazendo o quê aqui? Algum de vocês estava no mar também? Não? Acho que não, né? Eu estava. E às vezes é assim, às vezes é deleite, às vezes é medo. Você já leu aqueles artigos sobre mergulhadores de cavernas e o que eles passam naqueles lugares escuros? Estar dentro d'água pode ser apavorante. Eu tenho muitas histórias com estar dentro da água. Certa vez, na aula de natação, cortei o joelho na piscina, em plena aula, um azulejo quebrado. Lembra disso, mãe? Levantei assim, o joelho rasgado, coisas saindo lá de dentro, piscina ficando manchada, 7, 8 pontos, alguma coisa assim. E sabe o que aconteceu uns meses depois, em outra piscina? A mesma coisa, com outro joelho, como pode? E assim a gente vai, a nossa relação com estar dentro d'água é um tanto estranha. Nesses dias eu li algo que me deixou um tanto perplexo, me fez pensar. Era uma pergunta que dizia assim: você entraria numa piscina que tivesse um corpo boiando dentro dela? Você entraria? Não? Mas você entra no mar, e no mar tem um monte de corpos boiando. O seu problema, na verdade, é com a proporção água para corpo. Você está disposto a uma certa proporção a aguentar. O fato é que a gente sabe que estar na água pode ser um tanto assustador. Tem coisas que habitam ali. Tem seres das profundezas. Tem coisas que a gente nem sabe o que é. E às vezes a gente se vê em baita sufoco, e é humilhação, é perseguição, é a sensação de estar se afogando, de não conseguir sair para tomar fôlego. Às vezes a gente se sente, crianças, que nem quando você entra numa piscina e você acha que vai dar pé. Já aconteceu com você? E aí você afunda. Já aconteceu? Dá um susto, não dá? Quando eu era criança, aconteceu comigo. Uma vez, num clube aqui em Brasília mesmo, a gente estava lá e eu estava na piscina, eu estava agarrado na borda, assim, eu não sabia nadar direito, ainda não sei o que foi. Eu sei que quando eu fui achando que dava pé, não dava. E aí eu fiquei assim, cadê o ar, cadê a água? E tinha uns tios e primos juntos, algum me agarrou pelo cabelo, talvez, e me puxou rapidamente. Mas naquele 1 ou 2 segundos que você fica ali afundando, o que você sente? O fim de todas as coisas, né? Você sente que não vai ter escapatória. É um susto, é um medo, é um alívio. Outra vez que eu senti algo assim foi no mar. Eu acho que você já passou por isso, se você gosta de nadar no mar. Você já aconteceu de tomar um caldo assim, bem legal? De vir aquela onda que te pega e te joga para baixo, e aí você levanta e já vem outra, e é na cara. E os olhos estão cheios de sal, você não consegue nem ver se está vindo outra onda. Você levanta, você não sabe se está virado para a terra ou para o mar. E é tomando pancada no rosto e nariz queimando, engolindo água. Lembro uma ocasião em que eu tomei um caldo espetacular, foi numa viagem do povo do colégio, na época do colégio, ensino médio. Algum mar agitado lá no litoral paulista. Eu sei que uma onda me pegou. Sabe quando a onda te pega pelo cangote e fala assim, eu vou esfregar o chão do mar com a sua carinha. A onda me esfregou assim, minha cara no chão do oceano. Eu saí do mar assim, com o rosto ralado, sangrando aqui, assim, sabe? Foi uma ralada braba. As meninas da excursão olhando. Nenhuma ficou nem com dó. Nem para ir por esse lado, assim, tadinho, ralou, né? Nada, humilhação sobre dor, dor sobre humilhação. Mas a pior das minhas experiências no mar, acho que foi com 15 ou 16 anos, quando ainda tinha uma fase atlética invejável. Muitos quilos a menos do que hoje, bom nadador. Estávamos a família num passeio de férias. Sabe aquelas escunas que vão fazer passeio em alto mar, e para lá, o pessoal pular, mergulhar, piscinas naturais, esse tipo de coisa fofinha. Foi na Bahia, eu acho. Os detalhes me fogem. Mas era esse esquema de piscina natural, ver peixinho. E Emílio, com 16 anos, teve a seguinte ideia. Boiando, nadando, eu olhei assim para a escuna,
Afundei. Olhei e falei, eu consigo passar embaixo desse barco. Eu consigo. Vou tentar. Moleza. Sem spotter, tá? Essas coisas você tem que sempre fazer com spotter. Spotter é um amigo que vai lá ficar de olho para você não morrer. Aí eu fui, dei aquela mergulhada e... fui lá embaixo, sei lá quantos metros. Passei embaixo do barco, subi do outro lado em triunfo. Falei, arrasei, vou fazer de novo. É claro que na segunda vez você já está mais cansado, né? Aí na segunda vez alguma coisa enganchou, bem embaixo do barco. Não sei o que foi, eu sei que eu fiquei preso ali embaixo. Fiquei preso por 7 a 8 horas. É o que eu senti. A sensação foi essa. Deve ter sido uns 3, 4 segundos. Mas aí, quando eu me soltei e fui em direção à luz, era aquela sensação assim de, cadê a luz? Cadê o ar? Cadê a vida? Isso é jeito de morrer. Aí, quando você sai, você respira. Ninguém nem viu o que aconteceu. Foi sensacional. Eu acho que você já se sentiu assim na sua vida. Preso embaixo d'água. Tentando buscar ar, mas não tem. Tentando buscar ajuda, mas ninguém não está nem vendo o que está acontecendo. E você tenta e bate o pé e não dá pé. E você vai em direção a alguma luz, mas a luz não chega nunca. E você tem certeza que você não vai aguentar. Já esteve lá? Conhece esse dia? Esse misto de medo, com susto, com humilhação, com sufoco, com ninguém não vai nem ficar com dó de mim? De será que esse sufoco, essa humilhação sem fim, um dia acaba? Hoje nós vamos falar sobre um justo debaixo d'água. Debaixo de uma água muito pior do que a que eu experimentei, ou que você já experimentou, metafórica ou não. Hoje nós vamos ver um homem que está debaixo d'água como ninguém nunca antes ou depois esteve. E nós vamos ver que o justo, quando se vê em profundo embaraço, em profundo enrosco, deve lamentar e clamar ao Senhor que o escuta. Essa é a mensagem de hoje, simples, extremamente profunda e necessária. Quando o justo se vê enroscado em humilhação e medo, ele deve lamentar e clamar ao Senhor que o ouve. A gente vai ver isso em duas partes. Primeiro, nós vamos considerar essa questão de o justo passar por momentos de água até o pescoço, ou até acima, que nos fazem lamentar. Veja, queridos, este é um salmo belíssimo. Ele é citado muitas vezes no Novo Testamento. Talvez a sua Bíblia tenha essas referenciazinhas cruzadas que apontam onde esses textos aparecem em outros lugares. E talvez vocês tenham notado quantas referências ele tem. Ao menos 7 dos seus versículos, 7 aparecem citados diretamente no Novo Testamento, alguns mais de uma vez. É um salmo profundamente messiânico, já estou dando a letra para vocês, que aponta não somente para a experiência do seu autor, o rei Davi, e não somente para a gente, como leitores e coautores da leitura, mas, acima de tudo, para a experiência do nosso Senhor Jesus Cristo, como o Novo Testamento vai abundantemente nos mostrar. E a razão pela qual Deus nos deu o maravilhoso Salmo 69 é porque esse aqui é o salmo do dia do afogamento. Esse é o salmo para o qual você deve recorrer quando você estiver debaixo d'água, quando você estiver enroscado e não estiver dando pé. Já esteve escuro e dentro d'água para você? Está hoje mesmo? Aprenda esse salmo. Vai valer a pena. O salmo é organizado em alternâncias de clamores e lamentos. Eu decidi pregá-lo organizando, separando nesses dois lados, por isso a gente vai saltar um pouco pelo texto, mas perceba isso. Davi vai de lamentos para clamores, para lamentos, para clamores, ele vai nessa alternância, como é muitas vezes quando a gente está orando, não é? A gente lamenta diante do Senhor, aí a gente pede alguma coisa, aí a gente lamenta de novo, aí a gente volta a pedir, é o coração se derramando. E veja que ele começa com algo que é um misto de lamento e petição, está aí nos versos 1 a 4, veja, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, pior do que subir água até o pescoço, é subir a água até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Eu estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta, os meus olhos
estão se fechando de tanto esperar pelo meu Deus. Davi começa clamando, e ele o faz, pois está numa situação desesperadora. Não dá pé. E a perna já cansou de nadar. E não tem boia. E os olhos já estão até fechando, e nem gritar você consegue mais, de tão seca que já está a garganta. Tá, Davi, o que está acontecendo? A gente não sabe exatamente qual a situação que levou Davi a escrever. Ele fala de perseguição, você notou? Ele fala de gente querendo o seu fim. Ele fala de beberrões zombando dele. Ele fala de humilhação atrás de humilhação, gente o perseguindo sem causa, tem gente contra ele, tem gente querendo a pele dele, é uma das piores sensações. Eu não sei se você já passou por uma campanha de cancelamento contra você, como o pessoal diz hoje, mas talvez já tenha passado, seja aqui na igreja, ou em outra igreja, seja no trabalho, seja na escola, na família, no grupo de WhatsApp da família, campanhas de ódio, campanha de cancelamento, as pessoas querendo te incriminar, as pessoas querendo sujar seu nome, as pessoas querendo armar para você, e você sente como se a água estivesse subindo, e seu pé não toca mais no fundo. É terrível se sentir assim. Davi se sentiu assim muitas e muitas vezes. Sim, o ungido do Senhor, o amado do Senhor, aquele cujo coração era segundo o Senhor, ele passou por esses dias. Passou por esses dias quando, por exemplo, Saul, o primeiro rei de Israel, tentava matá-lo. E ele vivia fugindo de caverna em caverna, de susto em susto. Depois, morando entre os próprios inimigos de Israel, entre os filisteus. Mais tarde, já, quando achava que a vida ia ficar tranquila, às vezes é isso, né? A gente pensa, pronto, passaram os sustos da juventude, agora a vida vai ficar tranquila. Não. Teve que enfrentar a rebelião do seu próprio filho, Absalão. Uma sensação de perseguição, de piscina que não dá pé. E esse lamento ele é ampliado, veja como ele lamenta nos versos 6 a 12. Ele está preocupado não somente com o seu sofrimento, mas com daqueles que são próximos a ele, veja. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Deus, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti. O rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. Porque o zelo da tua casa me consumiu, as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, me tornei objeto de zombaria para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivos para cantigas de beberrões. Davi aqui deixa muito claro que, no seu lamento, ele está passando por uma situação difícil, não por ter feito algo errado, não por seu pecado, não por sua maldade, mas simplesmente por causa da verdade, por causa do reino. É o zelo pela casa do Senhor, é a vontade de fazer a coisa certa, que infelizmente o afastou de tudo e todos. Ele vem sofrendo por causa da justiça. E Jesus já falou, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, por causa da justiça. Não por causa da tolice, não por causa do pecado. O clamor é de um homem que teme a Deus e que se vê enroscado pelo perigo, pelas tramóias e pela maledicência. O seu rosto está coberto de vexame. É um pesadelo comum a todos nós, não é? Situações que vão nos envergonhar. Às vezes a gente foge de potenciais conversas, a gente foge de potenciais situações, potenciais encontros, porque a gente teme aquela sensação do rosto queimando de vergonha, de vexame. Qual que é o teu pesadelo de vergonha, hein? Vou contar um, tá? Sabe qual é um dos meus pesadelos vexatórios? E já tive muitas vezes. É o de chegar num lugar para pregar e não ter trazido os papéis, não ter trazido o sermão, não estar com ele aqui. Chegar aqui cantando o hino antes da mensagem, cadê o meu sermão? Cadê o sermão? Cadê? Onde é que está? Deixei em casa, deixei no transporte, esqueci que era eu que pregava, sei lá. Eu não sou bom de falar de improviso, nunca fica muito bom. Vou passar vexame. Você sabe como é isso. Não é diferente para nós, irmãos. São muitas as situações na vida cristã em que nós nos veremos assim, em que o Salmo 69, infelizmente, vai ser uma descrição do seu estado de espírito. Talvez hoje você esteja assim, e tenha sido uma luta sequer vir aqui.
porque você está sentindo um misto tão ruim de vergonha, humilhação, uma sensação de não dar pé. Na história do povo de Deus foram muitos os que passaram por isso, muitos os que passaram por situações assim de não dar pé. O próprio Jonas, o profeta Jonas, lembra dele? A gente leu no começo do culto um trechinho da oração que ele fez. Lembra, o Senhor chama Jonas para pregar contra Nínive, uma cidade ímpia. E Jonas não vai. Só que aí Jonas tem de passar pela humilhação, pela vergonha de ser engolido por um grande peixe e passar 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. A enrascada dele foi bem pior do que a minha debaixo do barco, tá? Durou bem mais do que os meus minutinhos. Vocês ficaram com dó de mim, eu vi pelo rostinho de vocês. Mas a gente lê a história de Jonas, a gente nem com dó fica? É isso aí, Jonas. Aproveita teu peixe aí, vai. Fujão. Mas Jonas orou, e ele usou trechos de vários salmos, inclusive, vocês devem ter notado a similaridade na linguagem, alguns sugerem que ele usou o Salmo 69, esse comecinho dele na sua oração, no seu clamor. Mas essa sensação de estar enroscado, ela é comum a nós. Essa sensação de estarmos perseguidos. Nós acabamos de estudar com detalhes a primeira carta de Pedro, em que o apóstolo lida com isso insistentemente, lembra? Quantas e quantas vezes nós falamos sobre esse assunto aqui nos cultos da manhã? Pedro nos instruindo sobre como muitas vezes esse mundo odeia aqueles que amam a Jesus Cristo. Falamos sobre o sofrimento pela justiça, vimos isso com detalhes. E aonde Davi está? É claro, tem um detalhe aqui no clamor de Davi, na sua fala, que se aplica a mim e se aplica a você, mas não se aplica ao nosso Senhor, é o verso 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia ou tolice, e as minhas culpas não te são ocultas. Veja, Davi está clamando, ele é inocente na situação, mas o clamor dele não é porque ele nunca fez nada de errado ou nunca foi tolo, ele sabe que foi. Ele sabe que muitas vezes na vida ele foi tolo, ele errou e pecou. E sim, muitas vezes os nossos sofrimentos, até os sofrimentos que passamos injustamente, são piorados, são agravados por nossa tolice em lidar com eles. Porque nós temos um certo histórico. Mas há alguém que fez esse lamento aqui do Salmo 69, sem nunca ter sido estulto, sem nunca ter sido tolo na sua vida inteira. Sem não ter alguém que não tem nada de oculto, que só Deus tenha visto e falado, eu vi o que você fez. Tem alguém assim, não tem? Mais do que qualquer outro ser humano, o Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho encarnado, sofreu essa sensação. Sofreu esse afogamento, sofreu o não dar pé, sofreu a água estar subindo até a alma, e essa lama o prendendo. Ofensa, vexame, cancelamento. Hoje nós lemos no Evangelho segundo Mateus, muito sobre isso, não lemos? Até os bandidos presos do lado dele, zombando dele. Já pensou um negócio desse? Você está lá morrendo, os caras estão morrendo do seu lado, os que estão morrendo contigo estão zombando de você. Não é possível. As pessoas passavam na rua, zombavam. Os poderosos zombavam. Os soldados zombavam. Todo mundo fazendo pouco caso do nosso Senhor. Essa é a experiência dele. Em nenhum momento mais do que naqueles dias entre a sua oração no Getsemane e a própria crucificação, ele sentiu a água subindo até o pescoço, até a alma, a tampa se fechando, o mar revolto. E não tinha mais ar. E é impressionante como o Novo Testamento recorre a esse salmo para se referir a Jesus Cristo. O verso 4, por exemplo, o próprio Senhor Jesus o cita, lá em João capítulo 15, ele fala esse trechinho de me odiaram sem razão. Jesus fala sobre isso, citando o Salmo 69. Não tinha nenhuma razão para odiar Jesus Cristo, gente. O caminho, a verdade e a vida, o Filho de Deus encarnado, o único bom entre nós. Mas ele foi odiado assim mesmo, porque as trevas não amam a luz. O verso 9 também aparece, esse trechinho que diz, o zelo da tua casa me consumiu. Aparece lá em João capítulo 2, eu vou ler para vocês. O texto São João nos diz, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas, assentados. Lembra dessa ocasião?
Tendo Jesus feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam os pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. E lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Porque se Davi foi perseguido por amar ao Senhor, muito mais Jesus Cristo foi perseguido por isso. O ódio que as pessoas tinham contra ele, em ocasiões como essa, descrita em João 2, foi pelo seu zelo pela verdade, foi pelo seu amor para com o Pai. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 15, também se refere ao Salmo 69, dizendo: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. É a segunda metade do verso 9. Então veja, a primeira metade é citada por João, a segunda metade é citada por Paulo, tudo isso mostrando que esse salmo lembra e aponta para Jesus Cristo. Essa foi a razão de Jesus sofrer, essa foi a razão de Jesus ser humilhado, essa era a real ameaça de Jesus aos olhos dos poderosos de Israel. A ameaça de Jesus não era por ele alimentar as multidões famintas. O problema deles com Jesus não era porque ele curava enfermos, em última instância, não era porque ele ameaçava o status quo político. Jesus deixou muito claro que ele não estava lá para isso. A razão pela qual Jesus era odiado era porque ele amava ao Senhor, seu Pai, e a sua palavra, e vivia como luz perfeitamente. E as trevas não gostam da luz. Jesus veio cumprir uma missão de viver perfeitamente, cumprir toda a justiça, morrer na cruz do Calvário vicariamente, pelo seu povo que vem de todas as tribos, línguas e nações. E por isso que não gostavam dele. Assim como Davi, Jesus Cristo não encontrou um amigo que o apoiasse. Davi se viu muitas vezes sem ninguém, assim como nosso Senhor, assim como nós também. Muitas e muitas vezes, quando nós estamos com água até o pescoço, parece que ninguém nem nota. Ele sofre afronta pública, ele sofre vergonha diante de todos. Veja verso 19, mais uma parte do lamento: tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame, todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quando a gente lê o verso 21, você reconheceu, não reconheceu? Você percebeu que Davi passa por algo que a sensação que ele tem é essa, de estar abandonado, de na hora da vergonha, na hora do sofrimento, na hora do vexame público, ainda assim oferecem vinagre para ele. Isso é coisa que se ofereça. E obviamente isso é retomado no Novo Testamento, aparece nos Evangelhos, não somente em Mateus, mas o sofrimento da cruz, o sofrimento da vergonha pública, o sofrimento da humilhação diante dos homens, diante dos adversários, como diz o Salmo. O seu coração partido. Não havia quem o consolasse. Nem seus amigos como Pedro ficaram. E esse detalhe sórdido de ainda oferecerem vinagre, quando era hora de morrer. Jesus sabe melhor do que você, irmão, o que é esse misto terrível de vergonha, com dor, com humilhação, esse afogamento emocional que você experimenta aqui, colar. E eu espero que você perceba nisso tudo, meu caro, que passar por dias assim é parte, sim, da experiência cristã. Talvez no seu sofrimento, a sua dor ainda seja agravada pela sensação de, puxa vida, eu sou cristão, eu não devia estar passando por isso. Será que eu sou cristão mesmo? Algo que coloca em dúvida a sua própria fé. Não! Perceba a descrição de Davi. Perceba como ela se aplica a nós. Ela se aplicou até ao nosso Senhor, o homem perfeito. Viver no mundo de sombras é assim. Tem dia em que a piscina não dá pé. Tem dia em que o oceano esfrega a tua cara no chão. Tem dia em que você está preso embaixo do barco e você não consegue nem ver saída. Tem dia, sim.
Se lembre de como Jonas ficou sem ar. Se lembre de como Pedro insistiu que seria assim. Se lembre do nosso Senhor, meu irmão. Você pode lamentar. É justo e santo diante de Deus levar a Ele os seus lamentos. Descrever para o Senhor o que você está sentindo. Colocar em palavras, ainda que sejam palavras doloridas como essa, em suas orações, colocar ao Senhor: Senhor, eu estou me sentindo assim. Olha como está. Olha a minha vergonha. Olha o meu desespero. Olha como eu estou, Senhor, olha aqui. Não está dando pé, Senhor, e a perninha está cansada de bater. Nós podemos e devemos lamentar. Jó lamentou, vimos isso muito no livro dele, não vimos? Você não precisa, meu irmão, ser uma espécie de super cristão, que finge que nunca fica escuro, que finge que a água nunca passa da cintura, que a piscina sempre dá pé, ou mesmo quando não dá pé, suas pernas são fortes, e você não cansa nunca. Você se vê sem recursos? Você nunca está sem recursos, porque você sempre pode clamar ao Senhor. Você sempre pode lamentar e clamar. E assim a gente vai para a segunda parte do nosso salmo. Nós lamentamos, nós expomos diante do Senhor Deus em oração nossa situação. Mas a gente não só fala o que está acontecendo, a gente deve também clamar, pedir ajuda, pedir boia, dentro de ondas, debaixo de barcos, no quarto escuro da alma, no chuveiro chorando sozinho, isolado no meio da multidão, com lágrimas escondidas, dirigindo e gritando de sufoco. O Senhor te vê. E por isso você pode clamar. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. O justo deve clamar ao Senhor por socorro. Veja, lá no comecinho do nosso texto, Davi já começou a clamar por socorro, lá no início, está aí no verso 1. Ele já começou pedindo por socorro, não? Salva-me, ó Deus. Salva-me, ó Deus, as águas me sobem até a alma. Por que Davi pode pedir isso? Ele é o rei, né, pastor? O rei tem certos privilégios. É porque ele é o rei que ele pode pedir? Não, é porque ele é o homem segundo o coração de Deus, então isso lhe dá alguns privilégios. Será que é por isso? Não, é porque ele é o ungido do Senhor, o Senhor o escolheu, lembra? O profeta foi lá e o ungiu, falou que ele seria o rei, então ele tem os privilégios. Essas coisas são belas e boas, sim. Mas sabe por que ele tem o direito de falar algo assim? Salva-me, ó Deus. É só porque ele crê. Só por isso. Tudo isso. Você que crê em Cristo, você tem o mesmo privilégio. Você tem o mesmo acesso ao trono da graça. Você também pode clamar ao Deus Todo-Poderoso: Senhor, não está dando pé. Senhor, já subiu até a alma, já passou do nariz, chegou na alma. Senhor, minhas pernas não aguentam mais. E veja que o clamor se estende por todo o salmo. Veja mais alguns versículos, verso 13 em diante, veja como ele pede. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me traia a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a Tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das Tuas misericórdias. Não esconda o rosto ao Teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma, redime, resgata-me por causa dos meus inimigos. Veja que sequência linda de clamores que Davi faz ao Senhor. E eu quero que você olhe o texto e perceba qual é a base na qual Davi se sustenta. Veja os pedidos, veja os termos. Em algum momento Davi diz assim: Senhor, me salva porque o Senhor sabe que eu tenho sido um homem bom. É por isso. Senhor, me salva porque eu sou muito melhor que a turma da cidade. Estou melhor que a média. Não, veja os termos que ele usa. Verso 13, responde-me pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer.
Verso 16, responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza do quê? Das tuas misericórdias. O clamor de Davi para com o Senhor é baseado não em Davi merecer ser socorrido, mas no fato de que o seu Deus é um Deus gracioso e misericordioso e que o ama de graça. A gente usa essa expressão, não usa assim? Ah, gosto de fulano de graça. Nem fez nada por mim, gosto dele de graça. Davi sabe que Deus o ama de graça. Não é porque Davi foi tão especial e de alguma forma mereceu o amor de Deus, é só graça mesmo. E Davi está lembrando o Senhor disso. Senhor, o Senhor já mostrou graça para mim tantas vezes. O Senhor me ama, eu sei disso. Eu sei que eu não mereço, mas o Senhor me ama. Eu sou teu servo. Veja, verso 17, ele usa esse termo. Não escondas o rosto ao teu servo. Senhor, quem está sofrendo aqui é alguém que o Senhor tem muito amor, é alguém que o Senhor escolheu para amar. Livra teu servo. Sabe, irmãos, às vezes quando a gente está sofrendo, como foi com Jó, no livro que estudamos detalhadamente, uma das coisas que brota a dúvida do nosso coração, além da dúvida de se nós somos crentes mesmo, é a dúvida de será que Deus ainda é por mim? Você lembra disso? Você lembra que a grande dor de Jó não era nem a dor física, nem a dor emocional, nem a perda das riquezas. O que doía muito em Jó é, por que Deus, que era meu amigo, agora se voltou contra mim? A gente viu isso. E você precisa se lembrar disso, irmão. Na hora em que a água subir, na hora em que parar de dar pé, na hora em que o mar esfregar tua cara no chão, você precisa se lembrar. Ele continua a seu favor. Você continua amado dele. A graça dele continua disponível a você. O sofrimento não te afasta dele. Quem te separará do amor de Cristo? Será que algum sofrimento pode te separar? Será que algo pode te fazer ser menos amado? Não, nós temos o amor de Deus em nosso favor. E a gente tem que orar e clamar assim. Como Lutero diria, somos todos mendigos. Essa é a verdade. Nós não temos em nós nada amável em nós mesmos. O que nós temos é a graça de quem nos amou do jeito que nós somos. O que nós temos é a reputação imaculada, a justiça perfeita, o sangue redentor, a vitória sobre a morte de Jesus Cristo, o justo. E por isso você tem o direito maravilhoso de clamar ao Senhor Deus sempre. Você está sem recurso? Você nunca vai estar sem recurso. Mesmo que você não consiga falar, o Senhor entende os clamores e gemidos da sua alma. O Espírito de Deus te ajuda a orar. Nós podemos clamar para ser salvos de qualquer afogamento. Faça isso, irmão. As circunstâncias estão terríveis, a vida está difícil, está tudo muito pesado. Clame ao Senhor, Ele vê, Ele sabe, Ele te ama nessa dor. E não é somente isso que você pode clamar pelo fim do mal também. Os versos 22 a 28 trazem esse clamor específico. Veja, o pedido de Davi é, quanto a seus inimigos, que sua mesa torne-se diante deles em laço, que a prosperidade se torne em armadilha, que se obscureçam os seus olhos para que não vejam, e que lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Veja que Davi faz alguns pedidos bem específicos acerca dos que o odeiam, não? Davi pede ao Senhor que aquelas coisas que são a segurança dos seus adversários sejam a armadilha na qual eles caem. Os que odeiam ao Senhor e ao seu povo, muitas vezes têm algumas coisas que são suas fortalezas, sua confiança, seu baluarte. Seja o seu nome, seja o seu poder temporal, seja o seu dinheiro, seja o seu cargo, suas conexões. E Davi pede que aqueles que odeiam o Senhor e odeiam a Ele, como homem de Deus, é que eles sejam enlaçados no seu próprio poder. Você já viu como isso acontece às vezes? Às vezes a própria fortuna do ímpio acaba sendo a sua ruína.
Aquilo que era sua força se torna sua ruína. Às vezes a força do poderoso se volta contra ele mesmo. E o ungido do Senhor pede que eles tropecem, que os inimigos de Deus não consigam ver direito, que sofram pelo mal que fizeram. É pesado, não é? Paulo usa esse texto lá em Romanos capítulo 11, versículos 9 e 10. Ele aplica o verso 23 especificamente a Israel. Aqueles que, tendo o privilégio de terem o Senhor da glória entre eles, o rejeitaram e o mataram. E o anseio muitas vezes é esse mesmo. Todos nós já nos sentimos assim. Há uma indignação contra o mal, irmãos, que é perfeitamente justa. O desejo de ver o mal aniquilado é um anseio do coração de quem ama a verdade. É claro, nós temos que ser cuidadosos, porque as nossas indignações nesta vida não são perfeitas. Muitas vezes nós ficamos indignados com o que nós achamos ser o mal, e na verdade é só o nosso adversário mesmo, adversário futebolístico, adversário político, vizinho barulhento, cunhado insuportável. Acontece. Cuidado para não misturar. Nossas indignações não são tão justas quanto a gente gostaria que fossem. Não é esse o clamor que deve subir aos céus. Muitas vezes nós erramos, sim, em nossos pedidos por vingança divina. Talvez você já tenha passado pela interessantíssima experiência de ver alguém que te odiava e te perseguia, que te humilhava, que zombava de você, alguém que era uma pedra no seu sapato mesmo. Mas que Deus conseguiu mudar isso e essa pessoa se torna seu irmão. Alguém que é por você. Já aconteceu contigo? De alguém que era assim, eu não me dou com tal pessoa na igreja, insuportável, nojento, horroroso, me odeia de graça, fiz nada. E de repente Deus faz algo e essa pessoa se torna por você. Ainda bem que o Senhor Deus ouve os nossos clamores por justiça e trata conforme a sua sabedoria, não conforme a minha pressa. Algumas vezes discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, manda fogo do céu sobre essa turma aí, vai. O Senhor Jesus é paciente. Deus é tardio em se irar. Ele vai punir o mal, entenda isso. Ele vai punir, mas Ele faz ao seu tempo, não no meu tempo. Nenhum dos que odeiam Jesus até a morte estará no livro da vida. Esse clamor vai ser cumprido. Aquele que morre em ódio por Jesus Cristo e não em amor e fé por Ele, não está no livro da vida. Fato. A Bíblia nos ensina isso. Mas, ao mesmo tempo, saiba que muitos que o odiavam na época da sua crucificação, passaram a amá-lo depois. Aliás, não foi esse o clamor que o filho de Davi fez na sua hora mais escura, quando as águas subiram até a sua alma? O que ele pediu lá na própria cruz? Para que o Pai perdoasse-os, pois eles não tinham nem noção do tamanho do que eles estavam fazendo, do tamanho do mal que eles faziam. E sabe de uma coisa? Muitos daqueles que naqueles dias pediram a morte de Jesus e a libertação de Barrabás, muitos daqueles vieram a crer. Inclusive um homem chamado Saulo de Tarso, que no começo da história da igreja odiava cristãos e fazia cristãos passarem vergonha e sofrimento e dor, ele foi alcançado pela graça do Senhor também. O Senhor opera, a gente clama e Ele age na sua sabedoria. Crente, você tem todo o direito de clamar a Deus, não por si mesmo, mas sempre pelos méritos de Jesus Cristo. É por isso que a gente sempre ora dizendo assim, em nome de Jesus, amém. O que significa isso? É uma fórmula mágica, assim, palavras mágicas? Não, é porque o nosso acesso a Deus é por meio de Jesus. Se não fosse em nome de Jesus, nós não teríamos direito a fazer clamores como esse, mas nós temos. E você pode clamar como Jesus clamou também, pelo arrependimento. Mas e aí, pastor, o que eu faço então assim? Se tem um inimigo meu, eu clamo por punição ou por arrependimento? E aí? Que tal você clamar assim: Senhor, eu peço que o mal que está sendo feito contra mim seja punido. E aí de duas uma. Ou ele vai ser punido nessa pessoa impenitente que não ama a Jesus Cristo, e ele vai encontrar isso. Ou, e acontece, o mal dele vai ser punido sim.
no passado, na cruz, em Jesus Cristo. E esse é um dos grandes mistérios do Evangelho. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina a orarmos pelos nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. É para que eles escapem de serem punidos? Não. É para que ou eles sejam punidos para sempre, ou eles sejam punidos em Cristo, como nós fomos, e se tornem irmãos, como nós nos tornamos. Às vezes a gente não gostaria disso, né? Senhor, não salva tal cara não, odeio ele. Por favor, Senhor, não traga tal pessoa para o teu povo. Ele não merece. A gente fala essas bobagens, né? E a gente esquece que o nosso mal já foi punido também na cruz do Calvário. Você, irmão, você, irmã, você só tem direito de estar aqui porque o seu mal foi punido e foi levado na cruz. Talvez ele seja punido do mesmo jeito que você foi, na sexta-feira maldita e santa, no lugar da caveira. E o resultado disso tudo é o que vem no final do Salmo. Nós estamos amargurados e aflitos, veja o verso 29, mas a gente louva com cânticos, como diz o verso 30. E isso é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios de bois ou o que fosse. Aflitos podem se alegrar no Senhor. O Senhor responde aos necessitados. O Senhor responde. Verso 34, louvem-no os céus e a terra, e os mares, e tudo que neles se move. A terra também geme, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8. A terra também tem seu lamento. A terra também está com água até o pescoço. Mas ela também louva ao Senhor pela libertação que vem. Porque é certeza, o Senhor salvará seu povo, salvará Sião. E a descendência dos seus servos a herdará. Pequenos como o nosso Estevão, que foi batizado hoje, os descendentes dos servos do Senhor, que habitam na terra eterna. Os que amam o nome de Cristo vão habitar em Jerusalém, a nova Jerusalém, para sempre. Mesmo que tenham vivido com água até o pescoço. Mesmo que, como Jonas, passem muitos dos seus dias em trevas, enroscados por algas, quase que incapazes de falar. Certa vez pediram para Jesus fazer um sinal, e ele falou assim, eu não vou fazer nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. E com isso ele queria dizer que assim como Jonas, ele seria lançado no ventre, não do mar, mas da terra, por 3 dias e 3 noites. E justamente porque ele venceu essa morte, você, irmão, pode ter a certeza de que a sua humilhação que parece sem fim, vai ter fim. De que a sua dor e angústia que parecem eternas, são apenas temporais. De que um dia vai chegar a hora de romper essa barreira da água e encher os pulmões de ar de novo. Por isso que o Salmo termina com uma nota de vitória e de conquista. E eu te chamo hoje a considerar Jesus Cristo. Porque não tem nenhuma solidão, e eu sei que vários de vocês conhecem solidão brutal, mas não tem nenhuma solidão que você experimente, que ele não conheça também. Ele é homem de dores que sabe o que é padecer. Ele é descrito no livro de Hebreus como um sacerdote compassivo que passou todas as coisas que a gente poderia passar, e ele se compadece de você. Talvez ninguém ao seu redor se compadeça de você, nem seus familiares. E você olha e fala, ninguém entende a minha dor, ninguém. Ele entende. Ele entende. Qualquer peso que você conheça, ele conhece também. Nem todos, né, pastor? Ele é sem pecado. Esse peso ele não conhece. Não? Ele levou o pecado do mundo nas costas. Ele conhece todos os pesos melhor do que você. E se você for dele pela fé, você pode ter certeza de que nenhum afogamento vai te separar do amor dele. E você vai herdar a terra, na mansidão do Deus bom, habitando com ele para sempre, numa terra cheia de ar, cheia de fôlego de vida. Aleluia. Senhor, nós te louvamos porque nas horas mais escuras da nossa vida nós podemos lamentar e clamar.
E nós pedimos que o Senhor coloque nas nossas bocas e espíritos essas palavras santas da Tua palavra. Às vezes nós nos sentimos assim, Senhor, como quem está num caminho de humilhação sem fim, um caminho de angústia insolucionável, um caminho de problemas que só se amontoam. Nós conhecemos algo disso, Senhor. E há conforto em nossos corações em saber que Jesus também conhece, de que Ele, o homem perfeito, experimentou algo ainda superior ao que nós experimentamos, ainda mais pesado. E assim como Davi, nós clamamos, não por nossos méritos, mas por Jesus e pela sua graça. Que o Senhor veja nosso vexame, que o Senhor veja a nossa angústia, que o Senhor nos livre do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Convido todos a se porem de pé.